Olá, boa tarde. Hoje é 2/2/2025. Deus abençoe você, sua família, seus planos, seus projetos, seus objetivos. Que Deus lhe dê força, vigor, coragem, disposição, vislumbre espiritual, sabedoria e inteligência. E que o Espírito Santo fale ao seu coração. Então, João, quarto livro do Novo Testamento, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus, Ele ama o ser humano, Ele quer salvar o ser humano, Ele não quer que o ser humano pereça. Só que muitas das vezes o ser humano deixa de crer no Senhor para fazer a vontade do opositor, do adversário, do inimigo de Deus. Muitas das vezes a pessoa deixa de crer na palavra. A pessoa não crê que se deve amar, que se deve perdoar, fazer o bem, ajudar, que não se deve fazer o mal para ser salvo. E acha que Deus é até mesmo de acordo com as suas práticas más, ruins, as suas práticas injustas. Por isso que muitos vão perder a salvação. Muitos vão perder a salvação porque não creem. Quem foi que falou isso? O próprio Jesus Cristo falou. Quando Jesus disse assim, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele está dizendo que aquele que crê vai ter a vida eterna e quem não crê vai ter a condenação eterna. E o pior é que muita gente não crê, pouca gente crê. Quem crê, ele vai seguir os ensinamentos, amar, perdoar, fazer o bem, ter compaixão, ter misericórdia, ajudar, não fazer o mal, não atrapalhar, não perseguir, não arruinar o seu próximo. É isso que quem crê faz. Marcos 16, versículo 15. De por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então quem crê vai ensinar o evangelho, vai pregar o evangelho, vai anunciar o evangelho. Quem crê. Quem não crê não vai. Por que as pessoas não querem anunciar o evangelho como Jesus Cristo falou e fez? Não todos, mas algumas pessoas, algumas religiões, porque não crê. Porque não crê. E por que algumas pessoas não querem viver o evangelho? Porque não ouvem. E porque não crê. E isso não é bom, porque a pessoa é condenada. Então nós temos que crer para não ser condenado. Então estou sóbrio, estou lúcido, para a honra e a glória de Deus. Então, 2 Reis, capítulo 3, versículo 1. Eliseu salva 3 reis e os seus exércitos. Eliseu salvou 3 reis, como eu falei para ti. Um profeta de Deus sempre ele vai querer fazer, né, algo bom. Sempre profeta de Deus, ele não vai viver causando problemas, situações ruins, problemas, situações ruins na vida do seu próximo. O profeta de Deus nunca vai ver causando situações ruins, problemas na vida do seu próximo. O profeta de Deus, ele não vai viver arruinando, promovendo, fazendo mal ao seu próximo. O profeta de Deus, a profetisa de Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus. Se alguém se diz profeta, profetiza, homem de Deus e mulher de Deus e faz isso, até então não está sendo. Não está sendo. E por um jeito nunca vai ser. Porque faz mais a vontade do opositor, do adversário, do inimigo do que a de Deus. E não fique com raiva não, porque só vai ser salvo quem faz o bem. Quem faz o mal vai ser condenado. Quem falou foi Jesus. Então, 2 Reis 3, versículo 1. E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel, em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a estátua de Baal que seu pai fizera. Então este homem aqui, ele tirou a estátua de Baal, ele tirou a idolatria da onde ele vivia. No momento que ele tirar a idolatria, aí ele deixou de praticar aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Então quando nós tiramos aquilo que é mal de nossa vida, por exemplo, tem pessoas que têm que tirar a inveja, sentimento de vingança, raiva, amargura, cobiça da vida. Tem pessoas que têm que tirar o mal, o adultério, o desejo de ver o mal do próximo. Tem que tirar o desejo ruim de si.
Tem pessoas que têm que tirar coisas de si, da vida. Pensamentos, desejos, vontade, intenções, práticas ruins que são mal às olhos do Senhor. Para quê? Para não ser condenado, para ser salvo. É isso, é necessário? É, meu amigo. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, infelizmente, filho de Nebate, que fizera pecar Israel, não se apartou deles. Não? Então ele fez algo bom, ele tirou a estátua de Baal, mas contudo aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar a Israel, não se apartou deles. Então às vezes a pessoa é assim, a pessoa aceitou Jesus, se batizou, aí a pessoa deixa um pecado, deixa um bocado de pecado, mas faz aqueles que condenam a pessoa. Tem gente que é assim, não estou bebendo, não estou usando droga, não estou matando, mas aí deixa de perdoar, deixa de fazer o bem, ajudar, deixa de ensinar a palavra como Jesus quer. Aí isso é perda de salvação também. Então, nós temos que tirar a estátua de Baal e não aderir aos pecados de Jeroboão. Nós temos que tirar a estátua de Baal, nós temos que tirar coisas da nossa vida e não aderir a outra. Mas temos que buscar tirar todos os pecados de condenação eterna da nossa vida. Isso nós conseguiremos através de aceitar Jesus, de se batizar e de renunciar, de não aceitar a prática pecaminosa, injusta, a prática má em nossa vida. Tem gente que aceita muito, tem gente que tem a estátua de Baal, tem gente que adere aos pecados de Jeroboão. Em outras palavras, tem gente que está se cobrindo de pecado. Já viu algum homem de Deus pecando aí alguma vez? Ixi, fulano estava bebendo, caiu na bebida. Mas você vê o fulano fazendo todos os pecados que muitos fazem? Não.